E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse domingão, dia 25 do 5, praticamente aí o último domingo aí da alta temporada, para fechar essa alta temporada de verdade. Vamos ter aí o encerramento de vários campeonatos grandes, como os últimos jogos do italiano, os últimos jogos da Premier League e muito mais também. Então vem comigo que eu vou estar trazendo as melhores oportunidades desse domingo para a gente extrair um bom valor nesse mercado. Primeiro, vamos começar tarde, igual sábado às 11, domingo vamos começar às 12. E, cara, pra mim, aqui a única disputa que tem um interesse ainda nessa Premier League é por essas vagas aqui de Champions. Quando a gente olha aqui primeiro, a gente vê que os três rebaixados já estão definidos. O Tottenham acabou conseguindo Champions League por ter sido campeão lá da Liga Europa. Olha isso, 17º vai pra Champions, loucura, né? Mas enfim, conseguiu a vaga e aqui a gente vai ter essa disputa. A gente tem o Chelsea em quinto colocado que vai enfrentar o Nottingham Forest. Cara, aqui a gente tem um confronto bem interessante. O Nottingham Forest precisa da vitória para acessar aqui. E o Chelsea também precisa ganhar, porque se acaba empatando, o Aston Villa tem a chance de passar. Então, ambos os times precisam da vitória para conseguir a Champions. O Nottingham mais ainda. Para mim, o Chelsea é um time melhor. O Nottingham vive um momento ruim, mas é um jogo mais parelho. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu gosto dessa odd. Eu acho que está muito mais para ler em Nottingham do que para outra coisa. Principalmente pelo fator do Chelsea ser um time bem melhor. E pelo mau momento do Nottingham. Quando a gente olha aqui, cara, o Nottingham estava quase dentro dessa Champions. Quando a gente vê aqui a Race, ó, a Race recente, o Nottingham teve a vitória aqui pro West Ham, que deu uma ajudada, mas depois, ó, empate, empate, derrota, e teve essa vitória do Tottenham, derrota, derrota. Vem com uma race muito feia, cara. A gente vê aqui que nos últimos 7 jogos, 2 vitórias. Aqui a gente já vê o Chelsea com bem mais vitórias, bem melhor. Se a gente pega aqui 3, 6, 7, 2 empates, uma derrota e 4 vitórias. Tem o dobro de vitórias do Nottingham Forest. Então, quando a gente coloca dentro e fora de casa, aí muda um pouco. O Chelsea realmente fora de casa foi bem pior, mas a gente tem aqui vários adversários bem difíceis. Então, não é um jogo fácil, é um jogo um pouco mais complicado desses aqui, mas tem muita necessidade. Então, se torna um jogo interessante para remontadas e para gols. Agora, um jogo mais puxado para o Lei, com a necessidade pendendo só para um lado, a gente vai ter o Fulham aqui, que está em décimo, que não vem bem também recentemente dentro de casa, pegando o Manchester City, que está em terceiro. O City está numa situação favorável aqui, a gente pode se dizer, tem 2 pontos de vantagem, mas ainda não está garantido. O City que basicamente precisa de um empate, cara, porque a gente vê aqui que o único que poderia alcançar os 69 pontos é o Aston Villa, é o único fora aqui. E, cara, a diferença de saldo do City pro Aston Villa é gigante. Então, não tem como buscar esse salto aqui se o City empata esse jogo. Então o City não precisa da vitória, mas eu acredito que ele vai jogar para vencer, para já se garantir aqui. Mas teoricamente o empate já garante o City. De todo jeito, acho que é um jogo para tentar esse Lei Fulham. Também é um jogo para tomar cuidado, porque o City não vem dos melhores momentos dele, não faz uma temporada tão boa, mas ainda assim parece que vai conseguir a terceira posição. Próximo jogo a gente tem o Newcastle contra o Everton, cara, para mim um dos melhores. O Newcastle vem aqui em quarto colocado, precisa somente da vitória para garantir aqui sua posição. Vem com um saldo muito bom e vai pegar o time do Everton que não joga por mais nada. Cara, muito jogo para Lei Everton, muito jogo para tentar ficar a favor do time do Newcastle, que é melhor, que vai jogar dentro de casa, que vem muito bem dentro de casa. A gente vê essa race aqui deles, uma race muito boa, cara, ó, 3, 6 vitórias seguidas. Então, tudo indica. A race do Everton é uma race regular, não é uma race muito boa, também não é muito ruim. Mas bem pior que a do Newcastle. Então acho que é um jogo muito, muito puxado. Trouxe também um jogo aqui que não importa para ninguém, mas eu acho que pode ser interessante, é o Arsenal, que, cara, não joga mais nada, último jogo da temporada, já tá fora de tudo e vai pegar o Southampton, que apanhou para todo mundo. Então eu acho que mesmo que o Arsenal mescle aqui, vai pegar um time quase que morto. Então pode ser que dê padrão. Então eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, ver. Mas com certeza o foco são os outros jogos. 12 horas também teremos o jogo entre Copenhague e Nordland. Cara, o Copenhague conseguiu ficar aqui em primeiro na última rodada. Tem 1 ponto de vantagem e só precisa vencer para garantir. Vai pegar o Nordland, que é o segundo pior aqui
da Championship. Dentro de casa, onde vem muito bem o Copenhague, que vem aqui com uma race boa, tem sido aqui dos melhores. A gente tem que ver que aqui são confrontos muito difíceis. E o Nordland, que desde que entrou aqui na parte da Championship, foi muito mal, perdeu todas, só teve esse empate aqui fora de casa. Então, cara, é um jogo que pesa muito pro lado do Copenhague. Próximo jogo a gente tem o Midland, que não pode desistir ainda, né? Tem que tentar, que precisa vencer e torcer aí para um vacilo do Copenhague. Vai pegar o time do Hunters, um time que ainda tem chance de melhoria, diferente do Nordland. O time na verdade, o Nordland tem chance, mas é muito baixo. Precisaria de 2 times vacilar e ele ainda venceu o Copenhague. O Hunters que está aqui com a mesma pontuação do Brøndby, só que o Brøndby vai pegar o AGF, o mais fraco, e o time do Hunters vai pegar o Midland em casa. O Midland que precisa vencer, mas vai pegar um adversário um pouco mais difícil. O Midland que também vem bem melhor aqui, ó, nas races, principalmente dentro de casa, somente uma derrota. E o time do Hunters vinha muito mal, só conseguiu ganhar do AGF. Então, acho que é um jogo bem puxado aqui pro lado do Midland também, principalmente por ter esse fator do título. Próximo jogo, às 12, a gente vai ter o Dinamo Zagreb, que conseguiu no finalzinho da temporada assumir a liderança do campeonato. Só depende da vitória. E aí entra um fator importante. O saldo está por 1 gol e eles estão empatados. Então, o saldo pode desempatar aqui o campeonato. É um jogo que o Zagreb tem que buscar gol e o Rijeka também. O Zagreb vai pegar o 4º colocado, time que não disputa mais nada. A discrepância dos 3 primeiros para o resto é grande. E o Rijeka que vai pegar o Slaven, que é o 5º colocado. Então, teoricamente, vão pegar times parelhos ali, de nível assim, no sentido das 2 partidas. E aí a gente pode ter uma disputa por quem faz mais gol para tentar aqui assumir a ponta do campeonato, cara. Isso é muito legal, vai deixar esses 2 jogos até bem mais interessantes. Próximo jogo a gente vai ter o AZ contra o Twente. Aqui é a final lá daquele playoff para ver quem vai pegar aqui a vaga para a Conference League. O time do AZ vem como favorito, mas eu teria cuidado. Não é um jogo fácil contra o Twente, é um jogo que deve ser puxado mais pro lado dos gols. O Twente conseguiu uma classificação com o jogador a menos em cima do NEC, foi uma classificação bem suada. E eu acho que vai ser bem interessante esse jogo. Mas, cara, tem que tomar bastante cuidado. Eu não tô botando tanta fé assim no AZ igual o mercado tá, mas ele vem como favorito. Eu acho que é um jogo legal para gols, para remontadas, e eu tô meio preocupado com esse match odds aqui. Uma da tarde a gente vai ter o Besiktas contra o Rijespor. O Besiktas que tem que manter ainda sua vaga, então precisa vencer. E vai pegar um time que não disputa mais nada lá embaixo. Então um jogo muito puxado para o Besiktas. O Besiktas que ainda... Na verdade, o Besiktas que ainda precisa manter sua vaga. Ainda faltam 2 rodadas, então ainda teria chance do Başakşehir passar ele. E essa vitória já garante. Até um empate poderia garantir aqui para ele, mas essa vitória já garante de vez. Então é um jogo bem importante, bem interessante para o Besiktas aqui. Próximo jogo a gente vai ter a final da Copa entre Sporting e Benfica. Cara, o Sporting já foi campeão em cima do Benfica num final de campeonato super disputado. Então, cara, agora o Benfica tem a chance de levantar um título. Aqui é jogão, um jogo extremamente duro, muito difícil pro match odds, mas sempre tem aquele fator de Copa de ser jogo único, de ser uma final. Então eu acho que pode ser interessante para gols, pode ser interessante para bola parada, que os times são 2 times bons de bola parada, mas eu teria muito, muito cuidado no match odds. 1h30 da tarde vamos ter aqui também para decidir o campeonato belga, o confronto, onde o time do Union Saint-Gilloise tem 1 ponto de vantagem. E, cara, o Clube Bruges vai pegar o Antwerp, um time bem mais fraco, bem pior, que um time que teve muita dificuldade nesse final de temporada, e o Bruges vai estar dentro de casa. Então, cara, é um jogo muito puxado para o Bruges, muito para a lei Antwerp. E o time do Union Saint-Gilloise vai pegar o time do Genk, que também não vem bem, é o outro mais fraco, e o Saint-Gilloise só precisa vencer para garantir seu título dentro de casa. Então, 2 times que devem ir para cima com tudo, que devem buscar a vitória, e que, o caso Bruges, depende da derrota aqui do Genk, do vacilo do Genk. Não, o Bruges depende aí da derrota do Saint-Gilloise, do Genk ajudar eles para conseguir tirar esse título do Saint-Gilloise aqui. 1h30 da tarde também vamos ter o confronto entre Levante e Burgos. O time do Burgos não disputa mais nada.
Já o time do Levante está aqui na primeira posição, tem que brigar ainda para manter essa primeira posição. É um jogo fora de casa, um jogo complicado, mas eu ainda acho que é um jogo para o Levante. O Levante que se ganha aqui fica, cara, com muita chance de ir para a primeira divisão direto e também até de ser campeão. Fica dependendo só de si no último jogo. Então é um jogo muito importante para o Levante que eu acho que eles vão dar a vida. Outro jogo interessante é o jogo do Elche, cara, um time que tem ido muito bem dentro de casa e vai pegar o time do Málaga, que está lá embaixo, que já escapou do rebaixamento, então não tem muito o que jogar e vai pegar um Elche que precisa muito da vitória. Então eu acho que esse aqui está entre os bons Lei do dia, esse Lei Málaga. Eu acho que vai ter tudo para ser uma vitória aqui para o time do Elche. E 2h30 da tarde vamos ter também o playoff aqui da Série B entre o Spezia e o Catanzaro. Cara, para mim o time do Spezia é bem melhor, é bem superior. Então eu acho que dá para dar um Lei Catanzaro aqui. O único problema é que o Spezia já ganhou o primeiro jogo de 2-0. Então isso pode afetar um pouco na vontade do Spezia. Mas eu acho que o time do Spezia é melhor. Eu acho que eles ainda podem entrar firme. Então eu vou deixar ele aqui dentro do meu planejamento para olhar esse jogo. Mas esse fator de já ter ganhado de 2-0 me deixa um pouco mais receoso de estar trabalhando esse Lei. Na Série A italiana aqui, vamos ter um confronto, os últimos confrontos aqui, disputa ali pelas vagas da Champions League, né? A Atalanta já tem sua vaga praticamente garantida, praticamente não, tá garantida. Vai jogar aqui mais para cumprir a tabela e vai pegar o time do Parma, um time que precisa vencer para escapar do rebaixamento, mas a Atalanta tem sido um time muito forte dentro de casa, tem sido um time bem interessante aqui. E, cara, vai ter toda essa questão do jogo. O Parma precisar vencer, porque tem risco ainda de ser rebaixado. A Atalanta não costuma ser um time ruim dentro de casa, pode querer dificultar a vida do Parma. Então eu achei que tem esse fator de gols, de remontada, que pode ser interessante. Mas eu fico muito receoso desse Lei Parma pelo fator da Atalanta não precisar. Então eu trouxe mais por esse fator da necessidade do Parma. Vamos ter também a Lazio, cara, que empatou muito nas últimas rodadas, que vacilou muito, que está aqui na 6ª posição e que ainda pode perder essa 6ª posição aqui. Mas é muito difícil, né? Muito difícil. Tem que vencer para tentar a Champions. E vai pegar o time do Lecce, que está ali numa situação parecida com a do Parma, que tem chance de rebaixamento, que precisa vencer, porque está com a Empoli aqui na cola, tem um Venezia aqui na cola, então está tudo ainda muito embolado aqui. E vai enfrentar uma Lazio dentro de casa que quer a vitória, que vai para cima, que vai arriscar, mesmo que não consiga uma Champions, tentar melhorar para a Europa League, vai para cima do Lecce. Então eu acho que apesar do Lecce precisar, é um jogo muito mais pro lado da Lazio. Próximo jogo a gente vai ter o Torino e Roma, cara. O time do Torino que caiu muito depois que saiu ali das disputas. A Roma vem aqui em 5º colocado. Tem a chance ainda de ultrapassar a Juventus, de tentar buscar essa última vaga de Champions League. E também precisa manter para segurar sua vaga de Europa League. Vai para cima do Torino, fora de casa, tentar buscar essa vitória. Eu acho que é um jogo para tentar ficar a favor da Roma. E para fechar, a gente tem o Venezia contra o time da Juve. O Venezia que precisa vencer a Juventus nesse jogo para tentar escapar do rebaixamento, e a Juventus precisa vencer para manter sua vaga de Champions League. Então vamos ter um jogo aí onde ambas as equipes precisam vencer, mas não preciso dizer que a Juventus é bem melhor, deve ir para cima e para mim deve confirmar, cara. Esses times aqui, quando precisam vencer e pegam adversários bons, é muito complicado, principalmente quando o adversário bom precisa também da vitória. É diferente do caso da Atalanta, que não precisa. Pra fechar o dia, eu trouxe esse joguinho da Série B, cara, entre o Novo Horizontino e o Paysandu. Tudo que eu vi do Paysandu aqui foi um time bem fraco até agora, não tem ido muito bem. O Novo Horizontino é um time que geralmente é muito forte dentro de casa, então eu acho que é um jogo bem interessante. O Novo Horizontino que caiu da Copa do Brasil e agora vai focar 100% na Série B, então acho que pode dar sim um padrão de lei Paysandu. Pessoal, esse é meu domingão, tem mais jogos do que o sábado, eu achei bem interessante, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a separar bem os jogos para a gente trabalhar junto nesse domingo. Então, um grande abraço, tamo junto e até amanhã com a análise de segunda-feira.